Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro, o prodígio, o Messi do xadrez, o menino de 12 anos, argentino, contra outro prodígio, Andy Woodward, jogador espetacular de elite, que tem apenas 15 anos de idade. Então a gente tem aqui, cara, a nova geração tomando conta. Em poucos anos, esses caras vão dominar. Quem será que vai ser o jogador dominante, né? Existe uma luta aí, tem Erdogmos, Edis Gurel, você tem um monte de indiano, né? Você tem os caras do Uzbequistão, Sindarov, você tem o Abdusattorov, você tem um monte de gente, Firuja, será que o Firuja vai parar de dar risada e começar a jogar sério? Não sei, né? Então vamos acompanhando aí, eu adoro o Firuja, mas ele é muito fanfarrão, né? Tudo ele dá risada, não sei o que, ele perde, ele ri, ele combina empate, faz umas molecagens de vez em quando, mas ele é muito bom, eu gosto muito do Firuja. Então vamos acompanhando essa molecada e a gente vai ver então Faustino Ouro contra Andy Woodward aqui lutando pela liderança. Mas antes uma dica de treino pra você, presta atenção. Galera, eu tô com uma dúvida, eu não sei se eu vou por aqui ou se eu vou por ali, né? Agora é o seguinte, pessoal, todo mundo fala em voltar a treinar no começo do ano, mas a verdade é que o treino começa antes da academia, começa quando você acorda. Então é o seguinte, quando eu já visto a roupa certa logo cedo, mesmo sem treinar naquele momento, a minha cabeça já entra no modo ativo, né? Então a Tech T-Shirt aqui da Insider, ela ajuda muito nisso. Ela é leve, ela é respirável, tem rápida evaporação do seu suor e não incomoda, nem nos primeiros treinos aí do ano, né? Ela tira o atrito da rotina, menos desculpa, mais ação pra você. Se em 2026 você quer se movimentar mais, cuidar melhor do seu corpo, então você começa pelo começo do dia. Usando o meu cupom XADREZ que tá aqui na tela, você garante desconto somando com as ofertas do site, tá? O link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Aproveita! Faustino Ouro tem as peças brancas, galera, e começa com o peão do rei E5 pelo Andy. Cavalos são desenvolvidos, abertura Rui Lopes. Defesa Murphy, bispo fica em segurança, cavalo vem atacar o peão central. Rock deixa o peão de isca, coloca o rei em segurança, prepara para trazer a torre. As pretas preferem desenvolver peças e não morder a isca. A gente fala assim, morder a isca, então seria errado tomar? Não seria errado. Também não seria vantagem, apenas as pretas decidiram desenvolver. C3 foi jogado, B5, o bispo agora tem duas boas opções, as duas são válidas. O grande mestre Diamante, aliás, parabéns! O grande mestre André Diamante, que foi campeão agora do Floripa Chess Open 2026, né? À frente de jogadores fortíssimos como o Cricor, Leitão, Sup e muitos outros, né? Então, tá de parabéns aí o grande mestre André Diamante. Que conquista, hein? Que conquista. E ele sempre me dizia nessa posição, fala, cara, por que joga bispo B3 e depois às vezes joga bispo B2? Ele fala que a ideia é exatamente essa, em algumas linhas você tentar deslocar aqui o cavalo da atuação dele no centro, né? Bispo B3 foi jogado pelo Faustino Ouro, D6 e agora A4, rasga o ataque. Bispo vem para B7, protege a torre de várias maneiras, coloca pressão no peão central. D3 acaba com qualquer sonho. H6 foi jogado, a torre vem para o jogo e Rock coloca o rei em segurança. Todo mundo jogou bem, jogou rápido também, a abertura muito bem feita pelos dois lados, H3 foi jogado e agora cavalo em E7, o Andy já rasga o ataque do bispo, passa o cachorro para outra ala. E aqui temos cavalo de bem D2, o Faust vai tentar fazer uma coisa parecida. Cavalo G6, cavalo em F1, torre vem dar suporte na coluna E, muito bem jogado aqui pelos dois lados, cavalo G3 e agora D5, a ruptura libertadora aqui das pretas para ganhar espaço, bispo vem para E3, questionando aqui o bispo de casas escuras, bispo toma, torre toma e aqui C5, uau, que desenvolvimento forte aqui do Andy Woodward, que isso, cara, né? Você fica pensando assim, puxa, onde é que o Faustino errou para estar tomando uma pressão violenta dessa já no começo do jogo, né? É difícil, o xadrez é assim. Às vezes ali a qualidade não foi tão boa de um lance ou outro, o Andy Woodward tá um pouco mais preciso até agora. Bispo C2 foi jogado, traz mais uma proteção para o peão central e agora dama B6, coloca pressão nas casas escuras, coloca pressão na coluna B e o Faustino Ouro segue com torre em E1, sai aqui dessa diagonal, fica em segurança,
Torre de A vem para D8 agora, o desenvolvimento das pretas está muito forte, a dama se incomoda de ficar nessa coluna, afinal de contas você quer poder recapturar de peão e agora não pode, por isso dama C1 foi jogado e bispo C8 foi jogado. Rafa, que raio de lance é esse bispo C8? Aqui pensaria em jogar alguma outra coisa, o cavalo F4, pensaria em jogar C4, pensaria em jogar dama C7, para de ser mentiroso, você não pensou em dama C7. Agora é o seguinte, bispo C8 menos ainda, né? Agora vamos ver se o computador gosta desse lance aqui. Não gosta muito, mas também não é ruim. Não faz nada de errado. Qual será a ideia do Andy Woodward para jogar esse lance bispo C8? Eu acho que ele está querendo combater as ideias aqui de cavalo em F5. Pode ser, faz sentido. Peão toma, foi jogado, segue o baile, dama em E3 e agora dama aqui em C7. Olha, ô Rafa, eu tinha pensado no dama C7 mesmo. Você me chamou de mentiroso, olha aí. Agora o Andy Woodward é a prova de que o ser humano pode achar esse lance. É verdade. Segue o baile. Cavalo E2 foi jogado, bispo em E6 segue o desarrolho, trazendo mais uma proteção aqui. Interessante essa inversão que o Andy Woodward fez aqui. Se fala, cara, o bispo aqui não vai ter futuro, eu vou colocar ele para jogar aqui na outra ala. Legal. Cavalo H2 foi jogado, peão avança, rasga o ataque. E agora temos trocas. Peão toma, peão de C toma. Uou, dama atacada, bispo atacado. E agora? Não tem muitas opções. Dama D2 é quase forçado. Dama C1 você pode jogar, mas torre C8 vai trazer problemas. Dama D2 foi jogado, torre vem para A8 agora. E o Faustino Ouro segue com torre de E em C1, ameaçando ataque descoberto para cima da dama. Galera, vamos fazer uma leitura rápida aqui da posição. Não tá fácil pro Faustino Ouro, ele tem alguns problemas na posição. As pretas têm mais espaço, peças mais ativas. As brancas estão tendo que começar a se defender. E vamos ver o que vai virar isso daqui. Dama D6 foi jogado agora pelo Andy Woodward. E aqui cavalo em F1. Esse cavalo que estava lá esquecido em H2 resolve jogar. Mas ele ainda tem problema. Ele não tem ainda uma casa muito óbvia para seguir. Enquanto isso, o Andy chega manobrando as peças. Cavalo H4 foi jogado. E aqui rei H1, vamos entender, né? O que dava para ter jogado aqui, dava para talvez ter trocado aqui, não sei. Rei H1 é um ótimo lance aqui na posição. Vamos ver qual que é a ideia do prodígio Faustino Ouro com esse lance, rei H1. G5 chegou chegando e agora bispo D1, cara, o Faustino vai se recolhendo. As peças estão todas na primeira e na segunda horizontal. O Andy Woodward tá tomando conta do tabuleiro, segue atacando nas duas alas, B4 foi jogado. E o Faustino vai para o recolhimento total aqui com o lance cavalo G1. Caramba, meu. Aqui ele vai ter que se defender. B3 chega ganhando mais espaço ainda. Dá suporte para casa de A2. Isso tá perigoso demais. Faustino Ouro tenta evitar o lance torre A2 jogando torre A5. Problema aqui, o Andy Woodward segue com o lance cavalo D7, vem trazendo as peças, essa peça fica flexível, esse peão ganha mobilidade, tem ataque na ala do rei, o cavalo tem atuação na ala da dama. Torre de 100 a 1 foi jogado, torre toma, e olha a ideia agora do Andy Woodward, dama toma, e olha a ideia do Andy Woodward, ele segue aqui com o lance cavalo em C5 e o Faustino Ouro tenta proteger agora o peão, joga o lance bispo em E2, e esse lance protege aqui, desprotege ali, é um lance complicado, difícil. E esse cavalo que tá no canto volta para casa de G6, vai atormentar. Percebamos os problemas que o Faustino Ouro já está enfrentando nessa posição. Percebamos, parece aquela coisa, diretor da escola falando com os alunos, né? No evento com os pais, não é? Pra falar que o português... Vai, segue o baile aqui. Torre C1 foi jogado, ameaçando o cachorro. Torre C8 agora faz a proteção. E o Faustino Ouro segue com esse lance G3, tentando evitar o salto do cavalo. Rei G7 melhora a posição do rei. E aqui dava pra jogar um rei G2, só pra ter aquele psicológico, né? Você melhorou o seu rei, eu melhorei também. Mas o Faustino Ouro preferiu jogar com torre A1. Tem um grave problema aqui nesse lance torre A1. Esse lance tira a pressão para cima do cavalo e parece que vai dominar aqui a coluna, mas não vai, porque o Andy Woodward vai mostrar que esse lance foi um erro. E aqui eu acho que foi um erro pesado pro Faustino Ouro. Não parece tanto, né? A barrinha não muda tanto, mas para seres humanos esse lance foi bem errado. Porque agora levou esse, cara. E esse aqui é uma pancada violenta. Que lance do Andy Woodward, ameaçando torre A6 e não há o que fazer agora. E aqui, percebam que não adiantou nada colocar
esse controle total na coluna A, porque essa manobra invalidou completamente tudo que o Faustino Ouro fez até agora. Ou seja, daqui pra frente, só tem uma certeza nessa partida pro Faustino Ouro. O sofrimento é garantido até o final, seja lá qual for esse final. Vamos ver como segue o jogo. Dama D2 já se antecipa o garoto argentino. Torre A6 foi jogada e agora nada vai impedir torre A2 ou até mesmo a captura da torre. Dama C1 impede a captura da torre, mas não impede torre em A2. E aqui, galera, tudo que o Faustino tentou fazer para evitar o torre A2 não funcionou. E isso é psicologicamente devastador para o jogador. A partida segue com o lance torre B1, tendo que defender o peão, cavalo A4, bota pressão infinita, cavalo D2, chega agora tentando um contra-jogo aqui em B3, no limite se defendendo, tentando contra-atacar, né? Tá todo reprimido aqui, retraído o Faustino Ouro, e o Andy Woodward segue com o lance dama aqui em C5, propondo trocas. Aqui a melhor opção para o Faustino é trocar, ele aproveita um pouquinho essa chance, mas não é que agora ficou tranquilo. A posição continua desafiadora para o prodígio argentino, que segue com o melhor lance rei G2, mas agora cavalo A4 volta a atormentar a posição. E aqui o Faust vai para um lance tentador, que é o lance bispo D1, é um lance muito lógico nessa posição, porque o peão de B2 está atacado, não tem defesa mais, são 2 ataques, apenas uma defesa. A ideia do Faustino é contra-atacar agora esse peão aqui, né? No entanto, daria para ter feito isso também de uma outra maneira mais direta, com bispo G4, e esse aqui é o problema todo, o bispo não tem mais aonde ficar, teria que trocar, e é verdade que está caindo aqui o peão de B2, por exemplo, aqui cavalo toma, mas aqui daria para seguir ou com o cavalo toma, vai para uma linha complicada aqui com o cavalo por peão, ou até mesmo esse lance. E de fato tá caindo esse peão, mas as brancas podem tentar defender esse final com um peão a menos. Podem, não é nada garantido, né? Mas podem tentar defender aqui esse final. Faustino Ouro não encontra isso, vai para bispo D1 direto. Qual é o problema desse lance? Cavalo agora foi jogado por peão, ataca o bispo, ataca o peão, bispo toma, bispo aqui em B3, ataca a torre, ataca o bispo, e agora temos trocas, bispo toma, cavalo toma, e aqui cai o peão de D3, e agora a gente tem esse ataque aqui já também para cima do Faustino Ouro, né? Então ficou pior, naquela outra variante pelo menos a gente tinha um cavalo aqui e o outro aqui, né? Estaria bem melhor. O Faustino Ouro tem que jogar a torre F1 agora, e torre F1 com um peão a menos e um peão passado do Andy Woodward já é assim, a pessoa tentando a resistência máxima, já meio que sabendo o que vai acontecer. Torre B2 vai pra cima dele, cachorro, cavalo A5 segue na luta o Faustino, ele sabe que o jogo só termina quando acaba. Torre C2 foi jogado, o cavalo vem pra F3 e cavalo C5 faz a manobra aqui o Andy Woodward. Torre em E1 faz a proteção e agora F6 tira de uma vez por todas a possibilidade de cavalo por peão, dá a liberdade para esse cavalo poder jogar. E agora rei G1, lance triste do Faustino Ouro, H5 mostra domínio. Cavalo H2, de novo esse cavalo vai lá para H2. O rei fala, mas você de novo aqui, seu filho, né? Não é o seu filho de uma égua. Aí ele fala, mas eu sou mesmo. A partida seguiu com D3. e agora rei G2, foi jogado o Faustino, fica andando com o rei para lá e para cá. Mas nessa posição, Andy Woodward vai para uma finalização brilhante. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o arremate do filho da égua, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui, ó. Eu falei que é do filho da égua, já dei uma dica que é de cavalo, né? Cavalo por peão, meus amigos. E nessa posição, Faustino Ouro, meus amigos, abalado, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Andy Woodward, o campeão mundial de Puzzle Rush, venceu o prodígio argentino, o Messi do xadrez, o Neo Bobby Fischer. Sem exagero, esse moleque é o Neo Bobby Fischer. Agora, Rafa, mas o Bobby Fischer não perderia assim com 12 anos? Com 12 anos tá cheio de partida do Bobby Fischer perdendo. Só procurar, tá cheio de partida do Bobby Fischer. Ele jogava os torneios, ficava em último, penúltimo, que já era muito bom jogar aqueles torneios que ele jogava, né? Já era muito firme. Mesma coisa Faustino Ouro, né? Tá em ascensão, mas muita similaridade com o Bobby Fischer. Pra mim, ele é o novo grande nome do xadrez mundial. E aqui abandonou porque não dá mais. Torre por cavalo D2 e não há quem pare este pilantrinha, né? Não tem mais como parar este peão. Ele vai ser promovido, haja o que houver.
ele será promovido. Muito bem, meus amigos, e aqui então a gente teve essa precisão absoluta de 95% para Andy Woodward. O Faustino Ouro segurou, mas olha isso aqui, foi maestria, olha esse gráfico aqui, galera, né? De equilíbrio para lances assim precisos, um pouquinho melhor, vai ficando mais difícil, a realidade é essa, né? Não se trata da vantagem, até um pouquinho maior e tal, é o quão difícil vai ficando para o jogador que tem essa leve desvantagem de manter o equilíbrio, vai ficando cada vez mais difícil. É isso o Andy Woodward fez com maestria, né? Colocar essa dificuldade real no tabuleiro e acabou conseguindo a vitória. Com isso, a gente tem aqui o seguinte placar, galera. Uma pastilha. A gente tem aqui o seguinte placar. Mark Maurizi tá numa fase absurda também, esse moleque, né? Ele não é mais menininho, né? A gente falava dele há alguns anos atrás, mas agora o quê? Já, olha lá, já tá casando daqui a pouco. Ó, 2007 já tem quase 20 anos, né? Então, assim, já não é mais aquele molequinho de quando há uns anos atrás a gente falava, ô prodígio, Mark Maurizi. Agora já tá barbado. Não, é barbado, o Golcash já tá desde os 10 anos. Agora, Andy Woodward na liderança com o Mark Maurizi, Suleimani com 6 pontos, Ivanchuk com 5,5 pontos. Rafa traz uma vitória do Ivanchuk, vamos trazer. E aqui, Bibissara, 4,5 pontos, Daniel Wilfa junto com o Faustino Ouro, legal, Carissa Ip. Eu gosto de ver os nomes femininos nos torneios abertos. É isso que a gente quer ver cada vez mais. Eu quero que seja um dia 1/3. E um dia, metade é muita utopia. Mas, sei lá, 1/4. É muito legal, tá indo nessa direção, assim esperamos, né? Muito legal ver Bibissara, Carissa Ip, grandes nomes aqui do xadrez, Lu Miaui, Eline Rebers, grandes nomes do xadrez feminino também disputando aqui o torneio, né? Muito bem, galera, a gente segue acompanhando o Tata Steel Masters e o Challengers 2026. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!